Já imaginou que 2025 pode ser o ano que muda tudo? Enquanto o mundo avança a passos largos, sinais e profecias que pareciam distantes estão agora mais próximas do que nunca. Mas será que você está preparado? A Bíblia nos alerta que tempos de transformação podem surgir repentinamente e aqueles que não estiverem atentos podem ser surpreendidos. Mateus 25:13 diz: Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Essa advertência não é apenas um alerta, mas um convite para estar espiritualmente pronto em meio às mudanças que se aproximam. Muitas pessoas ignoram os sinais ao seu redor, distraídas pelo ritmo frenético da vida moderna. Você sente que o caos do dia a dia tem roubado sua capacidade de discernir o que realmente importa? Enquanto crises econômicas, climáticas e espirituais se intensificam, um padrão emerge, conectando eventos atuais às antigas profecias bíblicas. Essas palavras, escritas há milhares de anos, não são mitos ou histórias distantes, mas um mapa que nos ajuda a navegar pelos desafios de hoje. E se 2025 for o ano em que essas revelações ganhem vida diante de nossos olhos? Neste vídeo, você descobrirá como as profecias antigas lançam luz sobre o que está por vir e, mais importante, como você pode se preparar para atravessar 2025 com coragem, discernimento e fé. Desde os tempos antigos, a humanidade se deparou com mistérios e promessas que pareciam entrelaçar o passado, o presente e o futuro. As profecias bíblicas sempre foram como peças de um quebra-cabeça, apontando para momentos específicos que marcariam a humanidade. Jesus advertiu em Mateus 24:7 que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Um cenário que se reflete de forma assustadoramente precisa nos conflitos geopolíticos e crises atuais. Essas palavras não são apenas um aviso, mas um chamado à reflexão. Será que estamos lendo os sinais ao nosso redor com atenção ou nos deixamos levar pela rotina? A conexão entre as profecias bíblicas e os eventos contemporâneos é tão clara quanto as estrelas numa noite límpida. Observe o avanço tecnológico que cresce em ritmo acelerado, criando uma realidade que nem sequer imaginávamos há poucas décadas. Daniel 12:4 fala sobre o aumento do conhecimento nos últimos dias, e hoje vivemos essa profecia. Mas esse avanço também traz desafios: desinformação, dependência digital e uma desconexão com valores espirituais fundamentais. É tempo de ponderar como usar a tecnologia de forma sábia para fortalecer a fé e a comunidade, em vez de ser consumido por ela. Além disso, a mudança climática é um lembrete constante dos gemidos da criação mencionados em Romanos 8:22. Furacões mais frequentes, secas extremas e o derretimento das geleiras não são meros problemas ambientais. São sinais de um mundo em desequilíbrio. Esses fenômenos ecoam os alertas bíblicos sobre a fragilidade da Terra e nossa responsabilidade como mordomos dela. O que você pode fazer? Talvez um passo simples, como participar de iniciativas locais de preservação ou adotar práticas mais sustentáveis em casa, já seja um reflexo da obediência à palavra de Deus. Os sinais também estão no comportamento humano. A Bíblia adverte sobre tempos de esfriamento do amor, e vemos isso no individualismo crescente e na perda de empatia. A frase, "o amor de muitos se esfriará", Mateus 24:12, se manifesta nas relações fragmentadas e na incapacidade de muitos em se conectar genuinamente. Isso reforça a necessidade de retornar à essência do Evangelho: amar a Deus e ao próximo. Um gesto simples, como se reaproximar de alguém que você se afastou ou dedicar tempo para ouvir quem está sofrendo, pode ser um poderoso testemunho em tempos tão confusos.
Curiosamente, a globalização, que inicialmente parecia prometer unidade, trouxe consigo desafios que testam a fé e os valores cristãos. A tentativa de uniformizar culturas e crenças muitas vezes obscurece a verdade bíblica, criando um relativismo moral perigoso. A pergunta é: como os cristãos podem ser luz em meio a tanta escuridão? Talvez participando de discussões construtivas, levando valores cristãos ao ambiente de trabalho ou até mesmo iniciando um grupo de oração entre amigos. É uma oportunidade de resgatar a autenticidade da fé em meio a tantas vozes conflitantes. As profecias, no entanto, não são um motivo para medo, mas para esperança. Cada acontecimento descrito na Bíblia aponta para a soberania de Deus, que guia todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Isso nos lembra que, mesmo diante de crises, há um propósito maior. Por que não investir tempo em entender mais profundamente essas profecias? Leia livros como O Apocalipse de João, ou participe de estudos bíblicos sobre escatologia. Esse conhecimento não só fortalece sua fé, mas o prepara para discernir os tempos com sabedoria. Cada detalhe, cada evento, cada palavra profética está sendo entrelaçada em uma história maior que no tempo certo será revelada. E é nesse contexto que começamos a perceber que 2025 pode ser um ano em que essas profecias ganhem ainda mais vida. Há momentos na história que funcionam como portais, transições que redefinem a maneira como vemos a vida e a espiritualidade. Para muitos, 2025 carrega essa marca. É um divisor de águas, um momento em que a humanidade parece chamada a um despertar mais profundo. As palavras de Lucas 21:25 ressoam poderosamente. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia entre as nações. Esses sinais não são apenas fenômenos cósmicos, eles refletem um chamado para a humanidade reavaliar sua relação com Deus e com o próximo. A noção de um portal espiritual nos leva a considerar as oportunidades que 2025 pode trazer. Assim como Abraão foi chamado a deixar sua terra e confiar no desconhecido, somos convidados a entrar em um novo tempo com coragem e fé. Essa nova era espiritual exige discernimento, como nos adverte 1 João 4:1. Examinem os espíritos para ver se procedem de Deus. Discernir significa avaliar com cuidado, questionar as influências à nossa volta e buscar aquilo que é eterno. Talvez isso envolva reavaliar hábitos ou crenças que carregamos sem questionar, abrindo espaço para uma conexão mais genuína com Deus. Os sinais estão por toda parte, desde as transformações na natureza até as mudanças no comportamento humano. Muitas vezes o barulho do mundo nos faz ignorar os sussurros do Espírito Santo, mas 2025 pode ser o ano de mudar isso. Pense no simbolismo da porta. Ela só se abre para quem está disposto a bater. Talvez seja o momento de priorizar o silêncio, a oração e a leitura das Escrituras para ouvir melhor a voz de Deus. Um exemplo simples é reservar 15 minutos diários para meditar em passagens como o Salmo 23, que traz conforto e direção. Além disso, essa nova era espiritual é uma oportunidade de renovar relacionamentos. Em tempos de tanta divisão, ser um pacificador é um ato revolucionário. Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Mateus 5:9. O que significa ser um pacificador em 2025? Talvez signifique perdoar alguém que te magoou ou ser um mediador em conflitos familiares. Gestos como esses não só transformam relações, mas refletem o caráter de Cristo em um mundo que carece de compaixão. 2025 também nos chama a uma nova postura diante do desconhecido.
O medo do futuro é algo que muitos enfrentam, mas a fé nos ensina a confiar em um Deus que já está no amanhã. Lembre-se das palavras de Jeremias 29:11. Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar. Essa promessa nos encoraja a enfrentar o futuro com esperança, sabendo que Deus guia cada passo. Talvez seja o ano de sonhar novamente, de resgatar projetos esquecidos ou de investir em algo que pareça impossível. Vivemos tempos em que o discernimento espiritual não é apenas uma qualidade desejável, mas uma necessidade vital. A Bíblia nos adverte em 2 Timóteo 3, 1-5, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, marcados por egoísmo, ganância e falta de amor. Esses sinais são visíveis em todos os lugares, desde as redes sociais até as decisões políticas que moldam o mundo. Mas discernir em tempos de crise vai além de identificar problemas. Trata-se de buscar sabedoria para agir corretamente. É como estar em uma tempestade. O discernimento é o farol que guia o caminho em meio à escuridão. O maior desafio do discernimento é filtrar as vozes que competem pela nossa atenção. O mundo está saturado de informações e nem todas elas são verdadeiras ou edificantes. Romanos 12:2 nos lembra: não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa renovação acontece quando nos afastamos do ruído e buscamos a verdade em Deus. Práticas simples, como desligar o celular durante um momento de oração ou limitar o consumo de notícias, podem abrir espaço para ouvir a voz do Espírito Santo. O relativismo moral, tão comum hoje, também é uma barreira ao discernimento. Quando tudo parece aceitável, discernir o que é certo e errado torna-se confuso. Mas a palavra de Deus é clara e constante, mesmo em tempos de crise. Pense em situações práticas, como lidar com uma decisão ética no trabalho ou como educar seus filhos em um mundo tão permissivo. O Salmo 119, 105 declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Estudar as Escrituras regularmente pode oferecer clareza para decisões difíceis e fortalecer a moral em um ambiente de incertezas. Além disso, discernir em tempos de crise exige coragem para nadar contra a maré. Muitos optam pelo caminho mais fácil, cedendo à pressão social ou econômica. Mas Jesus nos ensinou a andar pelo caminho estreito que leva à vida. Mateus 7:10-4. Essa coragem pode significar escolher a honestidade em situações que favorecem a mentira ou manter a fé em meio a críticas. Imagine o impacto de pequenas ações diárias, como defender a verdade em uma conversa difícil ou oferecer apoio espiritual a alguém que está perdido. Esses gestos são sementes de luz em um mundo sombrio. Outro aspecto do discernimento é reconhecer o perigo da desinformação. Em tempos de crise, muitas teorias e boatos surgem, confundindo e dividindo as pessoas. Exercer discernimento é aprender a testar as informações antes de aceitá-las. João 4:1 nos aconselha: examinem os espíritos para ver se procedem de Deus. Na prática, isso pode significar verificar as fontes de notícias, buscar conselhos sábios de líderes espirituais, ou simplesmente evitar compartilhar informações sem antes orar por clareza. O discernimento também nos ajuda a reconhecer oportunidades em meio à crise. Para muitos, momentos de dificuldade trazem desespero, mas para os que confiam em Deus, são tempos de crescimento. Pense em José no Egito, que usou seu discernimento para interpretar sonhos e salvar uma nação da fome. E se as crises atuais forem uma chance de você também fazer a diferença? Talvez um projeto de ajuda comunitária, um grupo de oração ou até mesmo um gesto simples de compaixão seja o que Deus está te chamando a realizar. Discernir em tempos de crise é um exercício de fé e dependência de Deus.
Não temos todas as respostas, mas sabemos quem as tem. O Espírito Santo é nosso guia, aquele que nos ensina todas as coisas. João 14:26. À medida que avançamos em um mundo cheio de desafios, o discernimento nos prepara para enfrentar os próximos passos com confiança e propósito, sabendo que cada decisão nos aproxima do centro da vontade de Deus. Os sinais proféticos mencionados na Bíblia sempre despertaram a curiosidade de estudiosos e fiéis, mas nunca pareceram tão evidentes como nos dias atuais. Em Daniel 12:4 é dito: muitos irão por aqui e por ali, e o conhecimento aumentará. O ritmo acelerado da tecnologia e o acesso ilimitado à informação são evidências claras de que vivemos em tempos de intensa transformação. No entanto, com esse avanço, surgem questões éticas e espirituais. Como discernir o uso correto da tecnologia? Um exemplo prático seria usar as redes sociais para compartilhar mensagens de esperança e fé, em vez de propagar ansiedade ou divisões. Na esfera geopolítica, as palavras de Jesus em Mateus 24:7, nação se levantará contra nação e reino contra reino, são refletidas em conflitos cada vez mais intensos. As tensões entre países, disputas por territórios e crises econômicas globais revelam um mundo em constante ebulição. Mas será que enxergamos essas notícias além do sensacionalismo? Talvez seja hora de orar pelos líderes das nações, como nos é instruído em 1 Timóteo 2, versículo 1-2, pedindo sabedoria divina para guiar decisões que impactam milhões. O clima, por sua vez, grita por atenção. Romanos 8:22 afirma que toda a criação geme e está com dores de parto. Catástrofes naturais como enchentes, secas e incêndios florestais não são apenas consequências da negligência humana, mas também um lembrete de que o mundo está em colapso. Como cristãos, temos a responsabilidade de cuidar do planeta, entendendo que somos mordomos da criação de Deus. Pequenos passos, como reduzir o desperdício, plantar árvores ou apoiar causas ambientais, são formas práticas de exercer essa mordomia. Os avanços tecnológicos são outro marco dos sinais proféticos. A inteligência artificial, as redes 5G e as biotecnologias, embora fascinantes, levantam dilemas espirituais profundos. Até que ponto a tecnologia se tornará uma extensão da humanidade? Daniel 12:4. Não apenas previa o aumento do conhecimento, mas também implicava que nem todo avanço seria usado para o bem. Cabe a cada um buscar sabedoria para navegar nesse cenário, utilizando a tecnologia como uma ferramenta para o reino de Deus, como ao criar conteúdos inspiradores ou promover a unidade da igreja online. Além disso, a globalização trouxe tanto conectividade quanto desafios espirituais. A busca incessante por uniformidade cultural e econômica muitas vezes obscurece a singularidade da mensagem de Cristo. Em um mundo que promove valores relativistas, como manter a fé genuína, os sinais proféticos também nos desafiam a refletir sobre nossa própria preparação. Quando Jesus falou sobre os tempos finais, ele não pretendia incutir medo, mas preparar corações. O que você tem feito para se alinhar ao plano de Deus? Jeremias 29:13 promete: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Buscar a Deus intencionalmente, seja por meio da oração, da leitura bíblica ou de atos de bondade, nos ajuda a viver esses tempos com esperança e não com desespero. Transformar-se não é apenas uma escolha, é uma necessidade nos tempos em que vivemos. À medida que 2025 passa, o chamado para uma renovação pessoal torna-se evidente, ecoando as palavras de Jeremias 29:13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração.
Essa busca não é um esforço superficial, mas uma entrega sincera que começa no coração e transborda para todas as áreas da vida. Talvez o primeiro passo seja reservar um momento diário para orar, refletir e alinhar seus pensamentos com os planos de Deus. A transformação pessoal é como uma jornada que exige pequenos passos consistentes. Pense em hábitos que podem ser ajustados ou até mesmo abandonados. Mateus 6,10 nos ensina a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa oração é um convite para que Deus molde nossa vida conforme seu propósito. Na prática, isso pode significar repensar suas prioridades. Será que o tempo que você gasta nas redes sociais poderia ser investido em um estudo bíblico ou em conversas significativas com seus entes queridos? Em 2025, a renovação diária da mente será crucial. Romanos 12:2 nos chama a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Essa renovação começa quando decidimos nos expor mais à palavra de Deus do que às influências do mundo. Uma ideia simples seria substituir 15 minutos de rolagem em aplicativos por 15 minutos de leitura de salmos ou provérbios. Essas passagens não apenas confortam, mas também trazem sabedoria prática para as decisões diárias. A transformação pessoal também envolve ser intencional em suas ações. Como podemos refletir o caráter de Cristo em nosso trabalho, em nossa família ou em nosso círculo de amizades? Talvez seja o momento de investir em atos de generosidade, como apoiar um amigo em dificuldade, participar de projetos sociais ou simplesmente estender palavras de encorajamento a quem precisa. Cada gesto de bondade é uma semente plantada que gera frutos, tanto em sua vida quanto na vida de outros. Outro aspecto importante da transformação em 2025 será fortalecer a espiritualidade em comunidade. Hebreus 10:25 nos encoraja a não deixarmos de reunir-nos, como alguns têm o costume de fazer. Participar de uma comunidade de fé nos ajuda a crescer e a enfrentar os desafios da vida com apoio mútuo. Considere se juntar a um grupo de oração ou estudo bíblico. Esses momentos compartilhados são preciosos para a edificação mútua e para manter o foco em Deus. Esse ano também é uma oportunidade para rever sua mordomia. Como você está usando seus talentos, tempo e recursos? A parábola dos talentos em Mateus 25:14-30 nos lembra que Deus espera que administremos bem o que Ele nos deu. Talvez 2025 seja o ano de começar um novo projeto, aprender algo novo ou dedicar tempo a um sonho que glorifique a Deus. Pergunte a si mesmo: como posso ser um canal de bênção para outros com o que tenho? A Igreja, que sempre desempenhou um papel essencial na história da humanidade, em 2025, esse chamado será ainda mais evidente. A Bíblia nos encoraja em Efésios 4:3 a manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa unidade é um reflexo do próprio caráter de Deus e um testemunho poderoso em um mundo fragmentado. Mas o que significa, na prática, ser uma igreja unida? Talvez comece com pequenas ações, como promover o diálogo entre diferentes ministérios ou trabalhar juntos em projetos comunitários que ultrapassem as barreiras das diferenças. Unidade não significa uniformidade, mas sim diversidade em harmonia. A igreja é composta por pessoas com diferentes talentos, histórias e perspectivas, e é essa variedade que fortalece o corpo de Cristo. Imagine como uma igreja pode impactar uma comunidade quando cada membro encontra seu lugar de serviço. Seja no louvor, na intercessão ou no trabalho social, cada contribuição é importante. 1 Coríntios 12:27 afirma: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é uma parte desse corpo. Isso nos lembra que todos têm algo único a oferecer. Além da unidade,
2025 exige uma igreja em ação. Ser sal e luz no mundo, Mateus 5, 13 a 14, implica sair das quatro paredes e engajar-se com os desafios da sociedade. Isso pode significar atender às necessidades práticas, como organizar campanhas para ajudar os mais necessitados ou oferecer suporte emocional e espiritual em tempos de crise. Pequenos passos, como criar um centro de apoio para jovens ou visitar idosos em lares de repouso, refletem o amor de Cristo de maneira tangível. Outro aspecto crucial é a postura profética da igreja. Em um mundo em constante mudança, a igreja deve ser uma voz que aponta para a verdade e para a esperança. Isso requer coragem para abordar questões difíceis, como justiça social, ética e espiritualidade, sem comprometer os princípios bíblicos. Imagine o impacto de uma igreja que, ao invés de se calar diante da corrupção ou da desigualdade, se torna um exemplo de integridade e compaixão. Como líderes e membros, todos podem participar dessa missão. A tecnologia também desempenha um papel vital na ação da igreja em 2025. Com o alcance das redes sociais e outras plataformas digitais, há uma oportunidade sem precedentes para espalhar o Evangelho. No entanto, isso exige sabedoria. Compartilhar mensagens de esperança, organizar transmissões ao vivo de cultos e criar conteúdos edificantes são maneiras de usar essas ferramentas para fortalecer a fé e alcançar aqueles que ainda não conhecem a Cristo. É um tempo para a igreja estar onde as pessoas estão, inclusive no ambiente digital. A igreja também é chamada a ser uma ponte em tempos de divisão. Em um mundo polarizado, a reconciliação é uma das maiores necessidades. Ser pacificador, como ensinado em Mateus 5:9, é um desafio que exige paciência e graça. Talvez isso signifique mediar conflitos dentro da comunidade, promover o respeito às diferenças ou simplesmente ouvir sem julgar. Essas atitudes constroem relacionamentos sólidos e refletem o amor incondicional de Deus. Em 2025, a igreja tem a oportunidade de ser mais do que uma instituição. Pode ser uma força viva e ativa que transforma vidas e comunidades. Isso começa com cada membro assumindo seu papel com humildade e propósito, entendendo que juntos somos mais fortes. Esse é o momento de agir, de refletir a glória de Deus e de caminhar com coragem rumo aos desafios que se aproximam, sempre lembrando que a igreja é, acima de tudo, a expressão do reino de Deus na terra. A mordomia é um conceito que vai além da administração de recursos. Trata-se de compreender que tudo o que temos pertence a Deus. A parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 a 30, é um lembrete poderoso de que somos chamados a multiplicar o que nos foi confiado. Deus espera que usemos nossos dons, tempo e recursos de maneira sábia, não apenas para nosso benefício, mas para o reino. Você já se perguntou como está administrando o que Ele colocou em suas mãos? Talvez seja a hora de avaliar como suas escolhas refletem essa responsabilidade divina. Um dos maiores desafios da mordomia em 2025 será lidar com a pressão de uma cultura consumista. O mundo nos ensina a acumular, mas a Bíblia nos chama à generosidade e à simplicidade. Lucas 12:15 nos adverte: a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Isso não significa abandonar tudo, mas reavaliar o que realmente importa. Um gesto prático pode ser doar itens que você não usa mais, apoiar projetos missionários ou até mesmo oferecer seu tempo para ajudar aqueles que precisam. Além disso, a mordomia envolve o uso sábio do tempo. O salmista ora em Salmos 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Em um mundo onde as distrações estão por toda parte, priorizar o que é eterno é essencial. Que tal começar o dia dedicando seus primeiros minutos
a oração e a leitura da palavra. Planejar sua agenda com um equilíbrio entre trabalho, descanso e espiritualidade também é uma forma de honrar a Deus com seu tempo. Os talentos que cada um possui também fazem parte dessa responsabilidade. Você já parou para pensar como pode usar suas habilidades para glorificar a Deus? Talvez seja ensinar algo que você domina, liderar um grupo de oração ou simplesmente ajudar um amigo em dificuldade. Colossenses 3:23 nos encoraja. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Trabalhar com excelência e propósito transforma até mesmo as tarefas mais simples em atos de adoração. Outro aspecto crucial da mordomia é o cuidado com a criação de Deus. Gênesis 2:15 nos mostra que o homem foi colocado no jardim para cultivar e guardar. Essa responsabilidade continua até hoje. Pequenos passos como evitar o desperdício, reciclar ou apoiar iniciativas ambientais demonstram que entendemos nosso papel como guardiões do planeta. Afinal, cuidar da terra é cuidar de um presente de Deus para nós e para as gerações futuras. A mordomia financeira também é um tema importante. Em 2025, com tantas incertezas econômicas, pode ser tentador reter mais do que precisamos. Mas a Bíblia nos ensina que a generosidade abre portas para bênçãos maiores. Provérbios 11:25 diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Talvez seja o momento de reavaliar como você administra seus recursos, priorizando dízimos, ofertas e investimentos que impactam vidas e glorificam a Deus. Por fim, a mordomia é uma expressão de confiança em Deus. Quando administramos o que temos de maneira fiel, demonstramos que acreditamos no provedor, não apenas no provisionado. É uma oportunidade de viver com gratidão, sabendo que, ao sermos fiéis no pouco, seremos colocados sobre o muito, Mateus 25:21. E essa jornada de responsabilidade nos prepara para os desafios e batalhas espirituais que 2025 trará, com a certeza de que estamos alinhados com o propósito divino. A batalha espiritual não é um conceito abstrato, é uma realidade diária que todos enfrentamos, mesmo sem perceber. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Essa luta não acontece no plano físico, mas no espiritual, e requer preparação constante. Imagine um soldado indo para o campo de batalha sem armadura ou armas. Ele estaria vulnerável. Da mesma forma, precisamos nos revestir da armadura de Deus para enfrentar os desafios espirituais do dia a dia. A preparação começa com a oração. Ela é o canal pelo qual nos conectamos com Deus e recebemos direção para nossas lutas. Em tempos de crise ou confusão, a oração intercessória se torna ainda mais vital. Tiago 5:16 afirma: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso significa que, quando intercedemos por nossa família, comunidade ou até mesmo por desconhecidos, estamos participando ativamente dessa batalha espiritual. Um exemplo prático é dedicar um tempo específico no seu dia para orar por questões globais, como conflitos ou perseguições religiosas. Além da oração, a leitura da Bíblia é uma arma indispensável. A palavra de Deus é descrita em Efésios 6:17 como a espada do Espírito, uma ferramenta para resistir às mentiras e tentações do inimigo. Reservar um momento diário para meditar em passagens como os Salmos ou os Evangelhos fortalece o espírito e traz clareza em meio à confusão. Que tal começar lendo Efésios 6:10-18, que detalha a armadura espiritual? Essa prática não apenas edifica, mas também equipa você para discernir a verdade em meio às muitas vozes do mundo. A batalha espiritual também exige vigilância.
Jesus alertou os discípulos em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Isso envolve estar atento às áreas de vulnerabilidade em sua vida e evitar situações que possam enfraquecer sua fé. Por exemplo, se você sabe que certas companhias ou hábitos o afastam de Deus, talvez seja hora de fazer ajustes. Estar vigilante não é viver com medo, mas com consciência de que cada escolha pode aproximá-lo ou afastá-lo de Deus. Construir uma comunidade de fé forte também é essencial na batalha espiritual. Hebreus 10:25 nos encoraja a não abandonar a comunhão com outros crentes. Ter pessoas ao seu lado que oram por você, compartilham experiências e oferecem conselhos sábios pode fazer toda a diferença. Talvez seja o momento de se envolver mais ativamente em sua igreja local, participar de grupos de oração ou simplesmente buscar amigos que compartilhem da mesma fé. Essas conexões fortalecem sua caminhada e aumentam sua resistência espiritual. Outra área importante é cuidar do emocional e do físico, pois ambos impactam o espiritual. A exaustão pode enfraquecer nossa capacidade de resistir às tentações ou enfrentar desafios com fé. Lembre-se de que até Jesus tirava momentos para descansar e se retirar para orar. Que tal incluir práticas de autocuidado, como pausas regulares durante o dia ou atividades que renovem sua energia, como caminhar ao ar livre? Essas ações refletem o cuidado de Deus para conosco e nos ajudam a estar mais preparados para a batalha. A escatologia, o estudo dos eventos finais segundo a Bíblia, não é apenas sobre o fim dos tempos, mas sobre a promessa de um novo começo. Tito 2:13 nos encoraja a aguardar a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa esperança não é um anseio vazio, é uma certeza fundamentada na fidelidade de Deus. A perspectiva escatológica nos ensina a viver cada dia com os olhos fixos na eternidade, entendendo que nosso presente é uma preparação para a glória futura. Viver no já e ainda não do reino de Deus é um dos maiores desafios da fé. O reino já foi inaugurado por Cristo, mas ainda aguardamos sua plenitude. Isso significa que experimentamos a presença de Deus aqui e agora, mas com a expectativa de algo muito maior. Pense em como isso muda nossa visão das dificuldades diárias. Romanos 8:18 nos lembra: os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Cada tribulação que enfrentamos é uma oportunidade de confiar que Deus está trabalhando algo eterno em nossa vida. A esperança em Cristo também nos chama a uma postura ativa. Não se trata de esperar passivamente pelo futuro, mas de viver como embaixadores do reino agora. Segundo Coríntios 5:20, nos chama a sermos representantes de Cristo no mundo, reconciliando outros com Deus. Isso pode se traduzir em ações práticas, como compartilhar o Evangelho com um colega de trabalho, mostrar bondade em situações desafiadoras ou simplesmente viver de forma íntegra, refletindo o caráter de Cristo. Além disso, a perspectiva escatológica nos ajuda a enfrentar o medo do desconhecido. Muitas pessoas temem o futuro, mas a Bíblia é clara: Deus está no controle. Apocalipse 21:4 promete que Ele enxugará toda lágrima e acabará com a dor e a morte. Essa promessa nos dá coragem para avançar, mesmo em tempos de incerteza. Imagine como sua vida poderia mudar se você realmente acreditasse que Deus está preparando algo tão grandioso. Talvez seja o momento de começar a planejar seus dias com mais fé e menos ansiedade. A esperança em Cristo também nos desafia a valorizar o que realmente importa. Em um mundo que frequentemente prioriza o material e o imediato, somos chamados a investir no eterno. Mateus 6:20 nos encoraja: ajuntem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem,
Isso pode significar dedicar mais tempo à oração, à leitura bíblica ou a ajudar outros a encontrar Cristo. Cada pequeno gesto em direção ao reino tem um impacto eterno. Outra lição poderosa da escatologia é que ela nos chama à vigilância. Jesus, em Mateus 24:42, adverte: "Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor." Essa vigilância não é feita com medo, mas com expectativa. É como esperar por um amigo querido que prometeu visitar. Você prepara a casa, arruma tudo e fica ansioso por sua chegada. Nossa vida espiritual deve ser assim, cheia de preparação e alegria pelo encontro com Cristo. A perspectiva escatológica nos lembra que nossa esperança não está nas circunstâncias deste mundo, mas em Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Enquanto aguardamos sua volta, vivemos com a certeza de que Ele cumprirá todas as suas promessas. Essa esperança nos sustenta em cada desafio, nos inspira a perseverar e nos prepara para o que está por vir, mantendo nosso coração fixo na eternidade e nossas mãos ocupadas com o trabalho do reino. Atravessar o caminho que leva a 2025 exige mais do que simples determinação. Requer coragem e fé inabaláveis. Em Josué 1:9, Deus encoraja: "Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Essas palavras ecoam como um lembrete de que, independentemente dos desafios que surgirem, nunca estaremos sozinhos. Cada passo dado em direção ao desconhecido é uma oportunidade de confiar que Deus já está no amanhã. A coragem, no entanto, não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Pense em como Josué enfrentou o desafio de liderar Israel para a terra prometida. Ele não tinha todas as respostas, mas confiava na direção divina. Da mesma forma, ao entrar em 2025, podemos nos deparar com mudanças, crises ou incertezas, mas ao invés de temer, somos chamados a orar e agir, confiando que Deus abrirá o caminho. Talvez seja o momento de dar aquele passo de fé que você tem adiado, seja mudar de carreira, reconciliar-se com alguém ou iniciar um novo projeto. A fé é o alicerce que nos mantém firmes em tempos de instabilidade. Hebreus 11:1 nos ensina: "Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos." Essa certeza não vem de circunstâncias externas, mas de uma confiança profunda em Deus. Para fortalecer essa fé, é importante investir tempo em práticas espirituais como leitura da Bíblia e oração. Por exemplo, que tal criar um diário de gratidão espiritual, anotando as formas como Deus tem guiado e abençoado sua vida? Caminhar com coragem e fé também significa enfrentar tribulações com uma perspectiva eterna. Jesus nos advertiu em João 16:33. "No mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo." Essas palavras nos lembram que mesmo quando as dificuldades parecem insuportáveis, elas não têm a palavra final. Cada luta é uma oportunidade de crescer, aprender e depender ainda mais de Deus. Como você pode transformar desafios em pontos de fortalecimento espiritual? Talvez seja ao buscar um mentor de fé ou ao compartilhar suas lutas com uma comunidade de confiança. Além disso, o caminho para 2025 nos desafia a sermos instrumentos de coragem para outros. Assim como Barnabé foi um encorajador para Paulo, podemos ser uma fonte de força para aqueles ao nosso redor. Enviar uma mensagem de incentivo, orar com um amigo que está enfrentando dificuldades ou compartilhar seu testemunho são formas práticas de inspirar coragem e fé em outras pessoas. Pequenos gestos como esses têm um impacto eterno, plantando sementes de esperança em tempos de desânimo. A coragem e a fé
também nos ajudam a manter uma visão clara de nosso propósito. Quando as distrações e as vozes do mundo tentam nos desviar, é essencial lembrar por que estamos aqui: para glorificar a Deus e cumprir sua vontade. Romanos 8:28 nos assegura: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Ao abraçar esse propósito, cada desafio enfrentado em 2025 se torna uma parte de algo maior, que vai além da compreensão humana. Agora que você conhece as profecias que apontam para 2025, a pergunta que fica é: como você vai aplicar esse conhecimento na sua vida? Saber o que está por vir é apenas o primeiro passo. O mais importante é se preparar espiritual e emocionalmente para os desafios e oportunidades que o futuro reserva. Você está disposto a alinhar suas prioridades com o propósito de Deus, a investir tempo em oração, meditação e ações práticas que impactem sua vida e a de outros? A Bíblia é clara: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Esse é o momento, e o tempo para agir é agora. Pense nas áreas da sua vida que precisam de transformação. Talvez seja sua relação com Deus, sua família, ou até mesmo a forma como você administra seu tempo e recursos. Quais passos práticos você pode dar hoje para começar essa mudança? Será que é o momento de perdoar alguém, de voltar a estudar a palavra, ou até mesmo de tomar decisões mais sábias na sua rotina? Pequenos passos podem gerar grandes impactos, especialmente quando direcionados pela fé. Você não precisa enfrentar essa jornada sozinho. Busque a comunhão com outras pessoas de fé, compartilhe suas dúvidas e desafios, e permita que Deus use essas conexões para fortalecer sua caminhada. Como você pode se tornar um exemplo de coragem e fé para aqueles ao seu redor? Lembre-se: viver com propósito não é apenas sobre alcançar algo para si, mas sobre refletir a luz de Cristo em um mundo que carece de esperança. Essa é a sua oportunidade de fazer a diferença e se preparar para o que está por vir. Não deixe que o medo ou a procrastinação te impeçam de avançar. Pergunte-se: estou vivendo a vida que Deus planejou para mim? Se a resposta for não, então 2025 pode ser o ano em que tudo muda, mas depende das escolhas que você fizer hoje. Está pronto para começar? Se você quer continuar aprendendo mais sobre temas como este e se aprofundar no que Deus tem a dizer sobre o futuro, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode transformar sua vida e te ajudar a trilhar o caminho da fé e da esperança. Deus tem um plano para você, e 2025 pode ser o começo de algo extraordinário. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.